agora a gente vai continuar com o conteúdo de otorrinolaringologia. Vamos abordar a criança respiradora oral. Está gravando. Muito bem. Então vamos lá. Gente, quem é o respirador oral? Tá? A respiração, ela tem que ser predominantemente pelo nariz. Tá? Eu tenho que respirar e inspirar e expirar pelo nariz. Isso é fisiológico. Tá? Eu posso usar a respiração oral quando eu estiver fazendo atividades físicas exaustivas. É o que a gente chama de respiração oral de suplência. Tá? Isso é normal e isso pode ser utilizado, não tem problema nenhum. O que não pode é eu ficar respirando predominantemente pela boca, tá bom? Então, vamos entender o que é a definição da síndrome da respiração oral. Essa condição clínica durante um período maior que 6 meses, na qual o indivíduo adota esse padrão de respiração realizado predominantemente através da cavidade nasal. Então, tem alguma coisa errada ali, tá? Nessa cavidade nasal, que está impedindo que esse ar entre e saia tranquilamente, e com isso o indivíduo ele vai adotar esse padrão predominantemente oral. Então, respiração oral de suplência é fisiológico, tá? É normal. O que não é normal é essa respiração predominantemente oral. Nas crianças, eu falo em respiração oral, cerca de 85% das causas de apneia do sono na infância, né? Roncos e respiração oral e apneia do sono, são causadas por distúrbios, né? Doenças, principalmente pela hipertrofia do anel de Waldeyer. Então, relembrando lá, quem forma o anel de Waldeyer? As tonsilas palatinas ou amígdalas, as tonsilas linguais, as tonsilas peritubárias e a tonsila faríngea ou adenoide. Então, o crescimento desse tecido linfóide, ele cresce, ele segue aquele padrão de todos os tecidos linfóides do organismo. Então, começa a crescer, né? Cresce até os 6 anos mais ou menos. Em torno de 6 anos eu tenho o pico máximo, né? O crescimento máximo aí desse tecido linfóide. Depois eles vão diminuindo, tá? Em torno de 12 anos eu tenho desaparecimento de vários tecidos linfóides, como o timo, tá? A adenoide, ela some aos 12 anos, tá? E uma involução de vários outros tecidos linfóides. Então, a amígdala, por exemplo, ela diminui bastante de tamanho. Isso é fisiológico, tá? Só que em alguns casos eu não posso esperar essa involução natural, tá? Então, eu preciso abordar esses indivíduos cirurgicamente ou através de tratamento clínico, tá bom? Então, a adenoide, ela fica nessa região, no cavo, tá? Então, o cavo, ele é o final ali, a região da nasofaringe. Então, acabou a coluna ali, a coluna direita e a esquerda, onde eu tenho a saída, né, a comunicação posterior ali da cavidade nasal. Eu tenho esse espaço onde saem os 2 hóspedes tubários e o tecido adenoidiano fica ali naquela região, tá? As amígdalas, no exame de uroscopia, a gente consegue identificá-las com uma certa facilidade. Então, a função desse anel de Waldeyer é captar todos esses antígenos que entram no organismo e apresentar isso para formar a linha de defesa, ok? Tá? Então, a função deles é essa. Essa primeira linha de defesa, eles apresentam os antígenos às células do organismo, produzem IgG, produzem IgA, IgM, IgG, IgE e IgD, tá? Lembrando que a IgA secretora tem um papel importante aí para essa primeira linha de defesa, principalmente para a manutenção das estruturas orais, tá bom? Então, olha só, gente, essa criança aqui tem uma amígdala que a gente considera grau 4, elas se tocam na linha média, tá? É claro que uma criança dessa, a chance dela não ter obstrução aí é muito pequena, tá? Então, essa criança é uma criança que ela tem que ser acompanhada, tá bom? E ela tem uma chance grande de ter fatores obstrutivos aí, alterações que vão gerar essa respiração oral. A primeira pessoa que aborda essa criança, em geral, é o pediatra,
tá? Então, não costuma ser a queixa, pode ser a queixa principal da consulta, ou pode simplesmente não ser a queixa principal, tá? Então, primeiro normalmente é o pediatra, tá? Esse pediatra, ele vai questionar, mas justamente isso, essa criança, ela dorme de boca fechada ou de boca aberta? Ela dorme de boca aberta todos os dias. Não, dorme de boca aberta só quando ela tem crise de rinite. Ok, não tem problema. Agora, aquela criança que dorme com a boca aberta todos os dias é uma criança que merece atenção e merece uma intervenção, tá? Quando eu tenho alterações da arcada dentária associadas àquela respiração oral, então às vezes a criança tem uma via aérea boa, mas ela tem uma alteração na arcada que não permite que ela feche essa boca. Aí eu vou ter que pedir o odontologista para me ajudar. Às vezes alterações posturais, fisioterapia ajuda. E às vezes alterações da musculatura, do posicionamento da língua. Então, em geral, eu preciso de uma equipe multidisciplinar para abordar esse paciente. O pediatra, ele faz o diagnóstico diferencial, ele acaba encaminhando ao otorrino para a gente fazer um estudo detalhado dessa via aérea, e eu, como otorrino, eu peço a auxílio dessas outras 3 especialidades, o dentista, o fisioterapeuta e a fono, tá? O que vai acontecer com essa minha criança? Então, o que é fisiológico? Eu tenho que morder, né? A arcada superior, ela tem que ficar externamente à arcada inferior, tá? A língua, ela tem que repousar no reboldo alveolar, né? Que é essas ondinhas que a gente tem logo atrás dos incisivos centrais superiores, e o ar entrar e sair, tá? Pelo nariz. Isso vai causando esse desenvolvimento mesmo crâniofacial. Eu vou crescendo e meu rosto vai desenvolvendo. Quando eu tenho um padrão oral, o que acontece? Eu começo a ter uma hipotonia dessa musculatura, tanto mastigatória quanto facial mesmo, de mímica facial, tá? E acabo tendo o quê? Essa frouxidão, essa hipotensão aqui desse lábio superior, e começa a ter um desenvolvimento maior da região maxilar aqui, tá? Então, a maxila que ela começa a ficar um pouquinho protuída. Então, a criança, ela começa a ter o que a gente chama de uma facies adenoidiana. Então, é uma face mais alongada, o lábio superior, ele costuma estar invertido, a boca mantém aberta o tempo todo. É uma criança que, por ter um componente alérgico ali, acaba tendo uma congestão ocular, então uma olheirazinha, tá bom? E ela acaba obedecendo esse padrão aí que a gente chama. O queixo, gente, olha aqui, costuma ser um pouquinho curto, tá? Então, eu tenho o queixo mais curto, a região malar mais protusa, tá? Então, esse queixinho aqui mais curto, olha só. A região malar aqui mais protusa, tá vendo? Nessa região aqui. O nariz, ele costuma ser um pouquinho mais evertido aqui. O lábio superior também, tá? Então, é o que a gente chama de facies adenoidiana, tá? Olha esse menino aqui, gente. Essa alteração aqui na arcada, ela não permite que essa criança feche a boca. Então, isso pode ser genético, tá? Ou isso pode ser uma alteração mesmo por causa dessa respiração oral, tá? Então, se eu vou, por exemplo, eu tiro o adenoide, tiro a amígdala desse paciente, trato a rinite dele, ele não consegue manter a boca fechada, tá? E a gente fala que por causa dessa hipotonia do lábio superior, você fala assim, fecha a boca, o paciente faz assim, ó. Ele puxa o lábio inferior, tá? Em vez dele fechar os dois, ele acaba mantendo esse superior mais inerte e sobe com o inferior. Então, essa criança, ela vai ter que fazer um trabalho, tá? Com a ortodontia, primeiro, para voltar essa arcada, essa mordida a gente chama de mordida classe 2, tá? Então, é uma protusão, essa maxila está mais avançada. Então, eu tenho que voltar isso, abrir esse palato para melhorar o espaço aéreo. Quando eu abro o palato, o que acontece? Eu desço o assoalho do nariz e melhoro o espaço aéreo ali também. E tem que fazer um trabalho dessa musculatura, tá? Desse paciente. Olha aqui a postura, gente. Às vezes a criança ela tem pouca alteração facial. Esse menino não tem uma face adenoidiana tão típica, tá? Mas ele faz isso aqui, ó, que fica mais confortável para respirar, tá? E acaba causando essa alteração postural aí, que eu tenho que pedir fisioterapia para me ajudar, tá? Eu vou corrigir a via aérea dele e depois eu corrijo a postura com a fisioterapia, tá? O que essas crianças têm também? Dificuldade de alimentação, alteração de alimentar. Por quê? Então, vamos pensar lá do início. A criança, ela tem que mamar, preferencialmente, o leite materno no peito, não é isso?
E aquela força que ela faz para sugar o seio materno é responsável pelo desenvolvimento dessa musculatura e fortalecimento da musculatura, tanto mastigatória quanto da mímica facial, tá? Por que a criança que não consegue, né, fazer o aleitamento materno, ela vai para a mamadeira, não é isso? E a mamadeira, ela tem que simular aquela mesma resistência. Por que eu não posso fazer igual nossas mães faziam antigamente, lá e cortar o bico da mamadeira para ficar mais fácil para a criança sugar, tá? Porque é importante que ela faça uma força semelhante à que ela faria no seio, tá? Para sugar aquele leite e ela fazer o desenvolvimento dessa musculatura, tá? Depois, quando chega com 6 meses, o que a gente faz? Acrescenta a comida, né? Mas a comida amassada, tá? Para começar o quê? A trabalhar a musculatura. Quando chega com 9 meses, a gente já começa a pôr uns pedacinhos, não é isso? Para continuar trabalhando a musculatura. E aos 12 meses, a criança, teoricamente, começa a comer comida da casa. Então, toda aquela textura ali. Isso, gente, é importantíssimo, tá? A criança que você não segue essa sequência alimentar, aí, principalmente em relação à textura, à consistência, eu bato no liquidificador e dou, tá? Não pode, porque eu tenho que ter esse trabalho aí da musculatura, isso é importantíssimo, tá? Para lá na frente essa criança não ter problema com mastigação, não ter problema de fala, tá? Não ter problema de mímica facial. Então não é incomum que a mãe fala assim, ele é preguiçoso para comer, tá? Preguiçoso não, tá tudo entupido, tudo obstruído, ele tem que respirar e comer ao mesmo tempo. Aí você tira o fator obstrutivo, a criança continua tendo problema alimentar. Por quê? Porque ele não teve um desenvolvimento adequado dessa musculatura e o comer para ele é cansativo, tá? Existem os fatores genéticos, a gente sabe muito bem, e existem os fatores adquiridos. Então, gente, os fatores ambientais, eles estão atuando o tempo todo ali naquela genética que a gente tem. Então, às vezes, uma criança que um irmão é respirador oral, ele vai ter um desenvolvimento diferente daquele irmão que não é respirador oral. Então, a gente sabe que a genética associada aos fatores ambientais é que vai determinar aquele fenótipo da criança. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Então, se eu vou corrigir essa respiração oral só lá na vida adulta, não tem outro jeito, tá? Vai ter que ser submetido a cirurgias ortognáticas, às vezes cirurgias nasais e tal, para melhorar a via aérea e conseguir respirar pela boca, né? Com a boca fechada. Quanto mais cedo eu abordo, melhor é o resultado. Olha só, gente, 60% do crescimento crâniofacial está formado aos 4 anos e 90% aos 12 anos. Então, quanto mais precoce eu abordar essa criança, é muito mais fácil eu interferir ali naquele crescimento crâniofacial de uma forma correta, né? Fazendo com que o malar, o maxilar, a musculatura, tudo desenvolva de uma forma correta, do que depois pegar isso pronto e tentar consertar isso cirurgicamente, tá? Então, é mais difícil. Fisiológico, já expliquei para vocês, né? Lábio fechado, língua no rebordo alveolar, tá? Aqui atrás, e arcada fechada, tá bom? O que eu pergunto na anamnese? Respira de boca aberta, tá? Como eu falei, isso às vezes não é a queixa da mãe, a gente tem que perguntar. Tem ronco? Esse ronco é todos os dias, independente da posição, tá? Aí a criança, isso não é fisiológico, né? Só ronco o dia que tem crise de rinite e tal, fisiológico, sem nenhum problema, tá? Tem apneia, para de respirar durante a noite, tá? História de halitose, às vezes a criança, a mãe fala que tem um hálito mais forte e tal, tem a ver com essa respiração oral. Hipersonolência diurna, gente, a gente quando dorme mal, tá? A gente não fica sonolento, não fica disperso, tá? Não fica com mais dificuldade de concentração, não fica mais irritado, tá? Imagina aquela criança que dorme mal todos os dias, tá? Eu tenho que ter um olhar para essa criança, tá bom? Eu falo que a criança, toda criança com hiperatividade, déficit de atenção, tá? A gente tem que descartar a hipoacusia, a gente combinou isso já na aula de surdezes, e a gente tem que descartar a respiração oral errônea, tá? Então, aquela criança que tem hiperatividade, eu te garanto que eu melhoro ela, não totalmente, pode ser que ela continue com psicoterapia, com medicação, mas o quadro clínico dela vai melhorar se ela dormir melhor. Então, é imprescindível que a gente trate essa criança e garanta uma qualidade de sono para essa criança, tá?
A respiração oral também, gente, ela pode predispor a amidalites de repetição, tá? A cáries, doença periodontal. Por quê? A boca tem que ficar fechada à noite e de molho naquela saliva que é rica em IgA secretora, tá? Se eu não tenho isso, o que vai acontecer? Eu começo a ter essas alterações, tá? E como eu falei para vocês, as alterações alimentares por causa dessa hipotonia da musculatura. Uma amígdala grau 4, a criança vai ter dificuldade de engolir por causa daquele volume que está ali também. Mas não é só isso que dá alteração alimentar, tá? A gente tem que pesquisar na anamnese. No exame físico, o que eu encontro? Essa face alongada, que a gente chama de face exavermediana, tá? O palato em ogiva, a hipotonia das bochechas, tá? Em geral, a língua é mais volumosa, hipotônica, essa versão do lábio superior, essas olheiras e essa mandíbula caída. É esse menino aqui, que eu falo, parece até meio síndrome, né? O olhinho mais caído, o lábiozinho curto, tá vendo? A região malar mais protusa, essa língua volumosa. É aquela criança que fica lá o tempo todo com a boca aberta, a maior parte do tempo com a boca aberta, tá? Primeira causa que a gente pensa é realmente a hipertrofia adenomigdaliana, tá? Então, eu vou pensar e vou pesquisar. Gente, não é tamanho de amígdala e adenoide que permite, que define a opção cirúrgica. Então, eu tenho criança com adenoide de 80% que não opera, eu tenho criança com adenoide de 40% que opera. Então, esquece tamanho de adenoide de amígdalas, não é critério, tá? Então, a criança que é respiradora oral, primeira coisa que eu vou fazer é tratar ela clinicamente. Eu nem vou pedir exame de imagem, tá? Eu vou tratar ela como a gente trata o paciente com rinite alérgica. Entro com soro fisiológico nasal e corticoide tópico, tá? Budesonida, fluticasona, mometazona, e vou observar essa criança. Se essa criança volta em 30 dias bem, sem respirar de boca aberta, sem roncar, não quero saber o tamanho da amígdala e da adenoide. Deixa essa criança à vontade. Agora, se ela continua respirando de boca aberta, aí a gente vai pedir exame. Esse exame da direita aqui da tela de vocês é uma videonasolaringoscopia e o exame da esquerda é um raio-x de cabo. Então, vamos entender como é que a gente avalia o raio-x de cabo, tá? Não olhem laudo de raio-x de cabo, que vocês vão errar, tá? Com raras exceções, a maioria dos radiologistas descreve assim: aumento do tecido adenoidiano, obliterando parcialmente o espaço aéreo, tá? Isso para mim não significa nada. Toda criança que eu fizer um raio-x, sei lá, entre 1 e 10 anos, vai ter um tecido adenoidiano obliterando parcialmente o espaço aéreo. Agora eu quero saber se isso é clinicamente significativo ou não. Então o que a gente faz? A gente pega aqui, ó. Então a coluna aérea é esse espaço aqui, tá vendo? Ó, de ar mais escuro, tá? E essa bolota aqui seria a adenoide, tá vendo? Então não tenho dúvidas que essa adenoide está diminuindo esse espaço aéreo. Então, eu pego a largura do espaço aéreo e vou comparar com a largura do palato mole, que seria essa largura aqui. Então, olha aqui, ó, largura do espaço aéreo comparando com a largura do palato mole. Se o espaço aéreo for maior ou igual à largura do palato mole, não tem obstrução clinicamente significativa, tá? Caso contrário, tem, ok? Então, gente, a clínica é sempre soberana. Eu pego uma criança que tem uma redução do espaço aéreo clinicamente significativa, mas não ronca, não respira de boca aberta, deixa essa adenoide quieta lá. Agora, a criança ronca e respira de boca aberta e tem uma obstrução clinicamente significativa, eu tenho que pensar no tratamento clínico e até na cirurgia dessa criança, tá? A videonaso, gente, ela é o exame padrão ouro, porque ela avalia a cavidade nasal direita e esquerda, vai avaliar tamanho de corneto, avalia coana, tá? Vai avaliar tudo, ok? Então, ela é o exame de escolha, tá? Mas a gente evita pedir de rotina porque é um exame que incomoda a criança. Mas quando eu precisar, eu vou pedir. E aí vem exatamente o tamanho. Adenoide de 50%, 70%, 75%, mas continuo falando para vocês, não é o tamanho da adenoide que indica a cirurgia, e sim as repercussões clínicas, tá? Então, a hipertrofia, né, amigdaliana, que eu tenho uma amígdala grau 3 do lado esquerdo aí, e uma grau 4 do lado direito. É óbvio que a probabilidade de uma criança dessa ter obstrução é muito maior que uma criança que tenha grau 1, por exemplo. Mas esse grau 3 aqui, se ele tiver uma adenoide boa, talvez ele respire normal, não tem problema nenhum, tá? Então, relembrando lá a classificação.
Grau 1, ela fica dentro da loja amigdaliana. Grau 2, ela sai da loja, mas não ultrapassa 50%, né, entre o espaço entre o pilar e a úvula. Grau 3, ela ocupa mais de 75% desse espaço. E grau 4, ela se toca na linha mente. Ok? Tá? Então, quando vocês forem escrevendo prontuário, descreve amígdala grau 1, amígdala grau 2, amígdala grau 3 e assim vai. Tá? A rinite alérgica, gente, é uma causa frequente. E às vezes a gente trata só a rinite e o menino para de roncar, para de respirar de boca aberta. Olha a diferença do lado direito da tela, onde eu tenho o septo aqui, tá? Então, eu tenho o septo nasal aqui, nessa região. Tá, espera só um minutinho. Tá aqui, né? O septo tá aqui e aqui tá a concha nasal inferior e aqui o espaço aéreo. Do lado de cá, olha só, a concha tá encostando no septo, tá mais pálida e, além disso, eu tenho essa secreção mais clara aí. É claro que esse paciente vai ter dificuldade para respirar. E, ao mesmo tempo, ele vai responder muito bem ao soro fisiológico, ao corticoide tópico, tá? Desvio de septo é uma causa. E o problema é que quando eu encontro um desvio de septo na infância, não tem muito o que ser feito. Eu tenho que esperar essa criança atingir uma idade maior para poder fazer a cirurgia. Mas, às vezes, tratando a rinite e tratando o adenoide, eu consigo melhorar a respiração até eu poder abordar esse septo cirurgicamente, tá? A gente faz septoplastia em crianças, sim, mas em casos isolados e pontualmente indicados, tá? A rotina é você esperar o esporão da puberdade. Então, você espera o estirão da puberdade. Então, a menina você espera 2 anos após a menarca, tá? E o menino você espera aquele estirão da puberdade para poder fazer a septoplastia. Por que isso, gente? Eu não falei para vocês que o desvio de septo ele acontece quando é as 3 estruturas lá, a lâmina perpendicular do etimoide, o vômer e a cartilagem septal. Um serve de limite para o outro, tá? Quando eu coloco, né, quando eu tenho qualquer fator ali, uma pancada, alguma coisa que solte essas estruturas uma da outra, eu posso ter um crescimento desordenado de ambas, tá? Principalmente da cartilagem. Então, se eu faço aquela cirurgia de desarticula essa cartilagem, a hora que chega no estirão, ela pode crescer e fazer um novo desvio, e aí a gente tem que abordar o paciente. Mas tem alguns casos que a gente faz e a gente tenta ser o mais conservador possível, tá? A chupeta e a mamadeira, gente, são causas de respiração oral também, porque tem uma alteração de arcada e ensina a criança a ficar com um posicionamento errado. Olha só a diferença da chupeta ortodôntica do lado esquerdo para a não ortodôntica, tá? Mas mesmo a ortodôntica, se a criança dormir com ela na boca ali a noite toda, ela vai acostumar a ficar com a boca aberta, você concorda? É como se eu tivesse um fator ali obrigando aquela boca da criança a ficar aberta. Se está usando chupeta e mamadeira, tá? O ideal é não usar, tá? Mas eu brinco o seguinte nessa aula, tá? Os pediatras não vão concordar comigo. Chupeta não chama pacifier em inglês à toa, tá? Então, eu sou uma não posso falar defensora da chupeta, porque eu não posso defender a chupeta nunca. Mas eu entendo muito bem, tá? O pai que opta, né, pela chupeta para criança e não condeno, tá? Porque realmente a chupeta ela consegue acalmar a criança, tá? Mas a gente sabe que existem problemas, sim, né? Que de preferência a criança não use chupeta nem mamadeira, tá? A criança que usa chupeta e mamadeira, tá? A gente tem que dar preferência aos bicos ortodônticos e segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia, eu posso manter isso até no máximo os 3 anos, que as alterações de arcada elas voltariam ao normal, né, na maioria das crianças, assim que você tirar esse fator aí. Inclusive, existe, né, uma recomendação que uma vez que a criança está usando a chupeta, está usando a mamadeira, que não tente tirar antes dos 2 anos, tá? Espere a criança sair daquela fase oral, senão, teoricamente, ela iria substituir a mamadeira e a chupeta por um hábito mais deletério, como chupar o cabelo, o dedo, manga de blusa, tá? Então, isso são recomendações, tá? O ideal seria que a criança realmente não usasse a chupeta e a mamadeira. Mas se você chega no seu consultório, né, a criança tem 1 aninho lá, usa chupeta e usa mamadeira, recomende que isso seja ortodôntico, tá? Recomende que em torno de 2 anos e meio ali a mãe já programe para tirar isso, tá bom? E é isso, orienta, tá?
As poliposes, os tumores nasais, tá? As síndromes craniofaciais. Então, eu tenho algumas síndromes que cursam com alterações craniofaciais, por exemplo, Pierre-Robin, algumas síndromes, tá? São causas mais raras. Então, 85% das causas vai ser hipertrofia adenomigdaliana, tá? A atresia de Kona, gente, olha essa tomografia aqui, ó. Quando eu olho aqui no corte, tá? Olha só. Eu tenho aqui, ó, a cavidade nasal, o espaço aéreo, tá vendo? Espera só um pouquinho. Aqui, ó, eu tenho o espaço aéreo, tá? Do lado esquerdo aí da tela, do lado direito aqui. Do lado esquerdo, olha só, tá fechado, tá vendo? Tá totalmente fechado essa cavidade nasal direita, tá? Tá à esquerda da tela de vocês é a cavidade nasal direita. A atresia de Kona, quando ela é bilateral, ela é considerada uma urgência. A criança não consegue respirar pela boca até 1 a 2 meses de vida, tá? Em geral, 45 dias. Então, ela vai sufocar mesmo. Você tem que colocar uma cânula ou uma chupetinha que tem um orifício, tá? E corrigir essa atresia bilateral. Quando ela é unilateral, às vezes você pode esperar um pouquinho mais para corrigir isso cirurgicamente, tá? Isso é um defeito congênito, ok? E como é que a gente vai fazer diagnóstico? Então, anamnese, exame físico, tá? O raio-x de cavo é uma boa, porque eu avalio ali, eu já vi que a amígdala é grande, já vi que essa criança tem um fluxo aéreo bom. Tem um teste bobinho, tá? Que a gente consegue avaliar o fluxo aéreo ali logo do recém-nascido. Você pega um algodãozinho, desfia ele e coloca na frente do narizinho da criança. Esse algodão vai fazer o movimento. Depois você coloca na outra narina. Você vai ver esse fluxo aéreo. Tem fluxo aéreo dos dois lados? Não tem atresia de Kona, tá? Já ajuda aí. E aí a gente pode fazer, por exemplo, o raio-x do cavo para ver o tamanho daquela adenoide. Eu já vi que a amígdala é pequena, que a amígdala é grande, enfim. Mas a fibronaso continua sendo, tá? O exame de escolha, o exame padrão ouro, tá? Então, através da fibra ótica, a gente faz essa filmagem, né? Tem as imagens, eu avalio tanto a cavidade nasal quanto o cavo, tá? Então, aqui, ó, a gente vê a concha média nessa região, tá? A concha média tá aqui nessa região, tá? Aqui eu tenho um pólipo no meato médio, e lá no fundo eu tô vendo o cavo, tá vendo? Aqui seria o septo. Então, a imagem é excelente, a gente consegue avaliar a cavidade nasal. E a cefalometria, gente, ela é utilizada quando eu já tenho aquele adulto ali, tá? Ou a criança que tem síndrome craniofacial, já houve toda uma alteração aí de arcada, de crescimento facial por causa da respiração oral associada aos fatores genéticos, e eu quero programar uma cirurgia ortognática para melhorar ali. Então, às vezes é um avanço da maxila, tá? Para melhorar esse espaço posterior, ali, essa coluna aérea posterior. Às vezes um avanço da mandíbula associado, tá? Abrir, fazer uma expansão da maxila para abaixar esse assoalho e melhorar a cavidade nasal, tá? Então, a gente tem que fazer o tratamento, né? Ele é muito mais agressivo, tá? Então, quanto mais cedo a gente abordar, melhor é o prognóstico desse paciente. Então, vamos na prática, né? Para a gente finalizar aqui. Como é que a gente vai abordar esse paciente na prática? É respirador oral? Sim. Todos os dias? Sim. Então, vamos tratar como se fosse uma hipertrofia adenoidiana, como se fosse uma rinite alérgica, como hipertrofia de corneto. Vamos eliminar os mecanismos de obstrução. Então, antes de pedir exame de imagem, eu vou tratar soro fisiológico, todos os dias, de manhã, na hora do almoço e à noite, e o corticoide tópico. Se for budesonida, 2 vezes ao dia. Se for fluticasona ou mometazona, 1 vez ao dia. Se for esonida, também 1 vez ao dia. Então, vamos tratar. Antihistamínico, eu uso só em crise de rinite. Então, se eu achasse que esse meu paciente não está muito bem, talvez eu use ele 1 semana, 10 dias, para otimizar essa melhora aí, tá? Daí, 30 dias eu vou pedir o paciente para voltar, tá? Voltou, está ótimo? Não, doutora Andressa, resolveu. Não, respirando de boca fechada, sem roncar e tal. Ou então melhora parcial. Olha, melhorou muito ronco, mas ele ainda está com a boquinha aberta. Então, vamos esperar mais uns 30 dias de tratamento clínico, teve resposta boa. Agora, não melhorou nada, melhorou, sei lá, 10%. Vamos fazer exame. Vamos ver qual que é o tamanho dessa adenoide, avaliar o custo-benefício, ver se vale a pena operar e tal. E aí, as cirurgias propostas é a mais A, que a gente fala, que é a adenoamigdalectomia, tá?
A septoplastia é a correção do desvio, como eu falei para vocês, em criança a gente usa muito pouco, casos pontuais, tá? E a turbinectomia inferior, que é a retirada de parte dos cornetos, tá? Então, a gente vai fazer aí de acordo com a necessidade, tá? Essa imagem aqui, gente, é um pós-operatório de amígdala, tá? De amigdalectomia. Então, o paciente, está vendo aqui é o pilar anterior, né? O arco palato-glosso, tá? E o arco palato-faríngeo está lá atrás. Então, a gente faz uma dissecção dessa loja amigdaliana e tira essa amígdala direitinho. Essa região aqui fica como se fosse uma superáfrica, e dói demais no pós-operatório, tá? Então, você vê essa região de hiperemia e esse branquinho que é fibrina. Não é infecção de pós-operatório, tá? Então, às vezes, o paciente ele volta para o pronto atendimento, principalmente a criança, porque não quer comer. Dói e eles param de comer. Aí, para de comer, de beber, desidrata, às vezes tem que voltar para o pronto atendimento. Então, se vocês estiverem no pronto atendimento, essa criança voltou, às vezes subfebril, por causa da desidratação, 37,5, 38, desidratada, com muita dor, hidrata. Hidrata, vê se tem necessidade de corrigir glicemia, faz analgesia venosa. Não tem necessidade de entrar com antibiótico terapia, se achar um quadro desse aqui, tá? É fibrina, tá melhorando, tá? A adenoidectomia, a gente faz com o paciente deitado, tá vendo? Com a boca aberta, né? A gente tem um abridor de boca, né? Ele é um suporte que mantém a boca do paciente aberta. E a gente faz a curetagem, tá? Então, a cureta, ela tem um ângulo de 90 graus. A gente vem aqui na região do cavo e faz essa curetagem. Pós-operatório de adenoide é um pós-operatório tranquilo, quando é adenoidectomia pura, né? Sozinha. A criança normalmente fica bem, tá? E, como eu falei para vocês, em relação à idade de cirurgia, às vezes chega paciente lá e fala para mim assim, ele é muito pequeno para operar, o médico falou para esperar ele crescer mais um pouquinho para operar. Não é isso. Eu não falei que a adenoide cresce até os 6 anos, tá? Quanto mais cedo eu operar esse paciente, a amígdala tirou para tirar. Mas a adenoide não, a gente faz uma curetagem, fica restos de tecido adenoidiano ali. Então ela vai continuar crescendo até os 6 anos. E pode ser que ela cresça de tal forma que oblitere de novo o espaço aéreo e tem que reoperar esse paciente, tá? Então, quanto mais próximo, a gente tenta adiar a cirurgia para em torno de 4 anos. Porque aí eu tenho mais 2 anos de crescimento ali e, teoricamente, eu teria menor chance de recidiva dessa adenoide desse paciente ter que operar de novo. Mas eu já operei paciente de 9 meses, por exemplo, 1 ano, 2 meses. Tudo vai depender da clínica do paciente, tá? Então, não existe idade para operar de adenoamigdalectomia. Existe indicação cirúrgica, tá? O paciente tem critério para cirurgia? Sim ou não? Então, aquelas infecções de repetição que eu falei para vocês, né? Lá no 6º período na aula de rinossinusites. Então, tem infecções de repetição, infecções nasocinusais de repetição, otite de repetição, otite serosa que não melhora, tá? Respiração oral e roncos. Tem critério para operar? Não houve resposta com o tratamento clínico? Vai operar, tá? Caso independente da idade, tá? Agora, eu consegui uma melhora com o tratamento clínico? Vamos adiar isso aí, tá bom? O desvio de septo, então, né? Lembrando das 3 estruturas, lâmina perpendicular do etimoide, vômero e cartilagem quadrangular, cartilagem septal. A gente desmonta e monta isso de novo de uma forma retinha, cuidado para não fazer iatrogenia, principalmente em criança. Então, vamos tentar adiar a cirurgia, tentar esperar a questão do estirão. O que às vezes a gente faz? Tira a adenoide, cauteriza esses cornetos, a hora que eu cauterizar esse corneto, diminuir ele aqui, melhora esse espaço aéreo, eu cauterizo de cá, melhora também. Então, às vezes dá para esperar, tá? São raríssimos os casos que a gente faz septoplastia na infância, tá? Melhorei a via aérea desse paciente. Então, tratei a rinite, não precisou operar, ou precisou operar, enfim, da parte de otorrino está tudo otimizado, a via aérea está ótima, tá? Se tiver alteração de arcada dentária, eu tenho que mandar meu paciente para corrigir isso, senão ele não vai fechar a boca, tá? Tem mau posicionamento de língua, tem hipotonia da musculatura, às vezes o paciente está com a via aérea ótima, mas ele já tem uma hipotonia tão grande desse lábio superior aqui que ele não fecha, tá? A gente manda para a fono, para fazer fortalecimento de musculatura, reposicionamento de língua, tá? Que aí o paciente vai parar de respirar pela boca. Às vezes até adulto eu tenho que fazer isso. O adulto tem um desvio de septo tão grande, mas tem uma arcada dentária boa, por exemplo, a gente corrige aquilo ali, ele não fecha a boca, eu preciso que a fono me auxilie, tá?
Então, o tratamento ele é sempre multidisciplinar. Ok? Entendidos? Podemos fechar? Alguma dúvida? Deixa eu abrir o chat aqui. Muito bem. Então, Isso, então,